Você que muitas vezes estava lá navegando pelos canais de filme, né, como por exemplo Telecine, Megapix, HBO, e aí do nada você se deparou com um filme que estava dublado. Aí você ficou tipo, que p é essa? Bem, eu tô aqui pra explicar pra você por que a dublagem é tão importante e por que ela deve ser mais valorizada. E aí pessoal, eu sou o Brunão e hoje eu tô aqui pra falar sobre dublagem. Um mercado que é tão grande, mas ao mesmo tempo tão desvalorizado. Porque existem todas aquelas críticas igual, a dublagem nem se compara à voz original, a voz fica muito artificial. E outro fato também é que os dubladores que temos aqui, eles não são tão conhecidos quanto deveriam ser, eu acho. Porque, se vocês verem bem, a dublagem, os dubladores, no caso, e a dublagem também, né? Mas eles estão em todo canto, eles estão em filmes, estão em séries, estão em desenhos animados. Desenhos animados é sério, mas em jogos também. Jogos. Assim, jogos é uma coisa um pouco mais recente, então é até compreensível que as pessoas não tenham assim, esse contato com a dublagem dos jogos. Exatamente. Assim, e falando agora assim dos requisitos para se tornar um dublador, né? Sim. Porque tem uma galera aí que acha que assim, o dublador ele simplesmente é um cara que vai lá, senta na frente de um microfone no estúdio e começa a falar o que o personagem tá falando, né? Tipo assim, só repetir o que ele tá falando, só que no português. E não é só isso. Muito pelo contrário. Pelo contrário. Assim, primeiro que pra ser um dublador, você tem que ser um ator, não é, Tempo? Exatamente, tem que ter uma pegada de ator. Sim. Se você tem menos de 18 anos, você tem que ter feito um curso de dublagem para poder dublar profissionalmente. Sim. E depois, se você tem mais de 18 anos, você tem que ter um registro de ator, que você consegue fazendo um curso de teatro, que leva em média uns 2 anos, mais ou menos. É mais ou menos isso, porque sim, você tem que ter essa experiência teatral, né? Porque assim, é igual a gente tá falando, a dublagem, ela assim, com o ator, ele não tá lá só falando alguma coisa, ele tá assim, ele tem todo um texto lá, e ele tá quase que recriando a cena vocalmente, né? Assim, porque ele tem que reproduzir a cena no nosso idioma exatamente como ela é no idioma lá no inglês, ou seja lá qual for o idioma do filme ou da série. E se preocupando com, assim, com encaixar as palavras da melhor forma possível na boca do personagem. Interpretação. Né? Interpretação. Porque assim, se o personagem tá com raiva, ele tem que falar com uma voz mais incisiva. Se ele tá com mais triste, ele tem que falar com uma voz mais assim. Se ele tá mais alegre, ele tem que falar com uma voz mais, assim, mais atenuada, né? Ele realmente, o dublador realmente é um ator de voz. Ele é um ator. Ele é um ator, tipo, tanto que em inglês é voice actor. Voice actor. Voice actor, tipo assim, que a tradução literal seria ator de voz. Isso, na verdade, eu não sabia, mas eu fiquei sabendo. Voice actor. Vivendo e aprendendo, né? Exatamente. Então, assim... E, assim, eu posso citar vários dubladores, assim, extremamente competentes no ramo, como, por exemplo, o Wendell Bezerra, que dubla 2 personagens extremamente conhecidos, que são o Goku e o Bob Esponja. Kamehameha! Então me explica por que tem algodão doce na sua antena. E você nem percebeu, porque são, assim, o Bob Esponja ele é uma voz caricata, enquanto o Goku é a própria voz do dublador. Né? Então essa flexibilidade vocal é o que permite o dublador, assim, ser considerado uma espécie de ator. Exatamente. Não é? E assim, eu posso citar outro exemplo também, que é o Alexandre Moreno, que faz, por exemplo, o Gato de Botas, do Shrek. Só uma coisa é certa. Eu sou el gato de botas. O Leão, do Madagascar, o Alex. Espera um pouquinho aí, Melvin. Aguenta aí. Alex, o que você tá fazendo? Eu vou te tirar dessa caixa. Relaxa. Né? E entre vários outros papéis, se você assistiu a série também, a Two and a Half Men, 2 Homens e Meio, ele faz a voz do Alan. Estava errado em culpar você por minha infelicidade. Não precisa se desculpar não. O que importa é que nós estamos aqui e estamos cuidando do nosso casamento. E você tá linda, hein? Por falar nisso, deve ser o oxigênio extra que colocam nos cassinos. Então assim, os dubladores, eles estão, é igual o Tempone falou no início do vídeo, eles estão em filmes, em séries, em desenhos, assim, em diversas animações, essas coisas. Nos jogos, eles estão, assim, e tem um detalhe muito importante de citar. Enquanto na dublagem dos filmes, na dublagem dos desenhos, né, e qualquer, assim, coisa visual, assim, mais uma produção já feita, né, os dubladores, eles têm a referência visual pra dublar direitinho e tal. Nos jogos, não. Você já viu a dublagem dos jogos? Eu nunca vi, mas eu sei que eles não têm a imagem do personagem. Exatamente. É só a referência visual. Por eles têm que... Por isso que... Referência no áudio. Exatamente. Referência visual. Desculpa, falei errado. Referência auditiva. Desculpa, perdão aí. O que acontece? Que lá, ele tá ouvindo lá, ele tem que prestar... É aí que exige mais atenção ainda. Ele prestar atenção pra, assim, ver como tá a entonação, né, da voz da voz original, né, do áudio original, pra que ele possa reproduzir quase tão bem quanto. E é por isso que muitas vezes as dublagens dos jogos acabam saindo
uma qualidade um pouco comprometida justamente por não ter essa referência visual. Só uma curiosidade, na verdade são poucas dublagens que saem comprometidas mesmo assim, né, e tal. Sim. Mas só uma curiosidade que eu queria falar aqui, já que falamos da dublagem dos jogos, né, que eu conheço um dublador que já fez dublagem em jogos, ele dublou o Boruto há um tempo atrás, no Qual que é? Road to Boruto, chama Iago Contatori ele, converso com ele todo dia e tal. E ele também fez o Zuma da Patrulha Canina, se tiver alguma criança assistindo aí deve saber e tal. É o desenho mais recente, né? Porque assim, É o desenho mais recente. porque assim, eu realmente não conheço esse desenho, vou confessar. É mais recente, começou ali em 2013, 2014, por aí, é mais recente. E é importante ressaltar também como começou a dublagem no Brasil, né? As dublagens aqui no Brasil começaram com os filmes animados. Em 1938 começou a dublagem da Branca de Neve no estúdio da Ziv. 38, meu amigo. Eu sinceramente não sei como é que fala, se é Ziv ou Ziv. Mas assim, o importante é a gente ver assim, o quão aqui o mercado da dublagem ele tá muito mais tempo aí presente do que as pessoas pensam. Porque as pessoas falam assim, a dublagem foi recentemente, porque isso, porque aquilo. Não. A dublagem tá tipo assim. A dublagem, meu amigo, tá aí há muito tempo. Branca de Neve, Pinóquio, Bambi, foram todos eles. Os primeiros filmes a serem dublados. Sim, aí e também entrando na questão do estúdio da Herbert Richards, né? A Herbert Richards, ela, assim, foi um marco. Exatamente. Né, na dublagem, né? Ela foi assim, foi onde os primeiros dubladores, assim, que hoje são, assim, como eu posso falar, ícones na dublagem, começaram. Um que a gente pode citar que, assim, as pessoas não vão reconhecer, né, pelo fato de ser só a voz, assim, então, mas, assim, vocês vão ver que é ele. O Carlos Campanile, a voz do Freeza do Dragon Ball. Vermezinhos miseráveis. Ele começou na Herbert Richards, ele inclusive deu aula na Herbert Richards, o que é muito interessante. A Herbert Richards é bem antiga, ela começou nos anos 50, inclusive teve 2 estúdios da Herbert Richards, né? 2 estúdios. Um em São Paulo e um no Rio, né? É porque assim, hoje, né, São Paulo e Rio são os berços da dublagem. Berços da dublagem, Assim, exatamente. hoje ou você quer ser dublador, né, ou trabalhar, tipo assim, com sendo técnico de áudio dos dubladores. Fica uma sugestão aqui nossa, se você quer ter uma carreira na dublagem, tente se mudar pra uma das duas. Exatamente, cidades. porque assim, São Paulo ou Rio. Pois é, porque, né, o São Paulo e Rio, né, assim, eles são hoje os polos da dublagem. Exatamente. Né, são os polos, que assim, você vê, por exemplo, eu posso citar vários dubladores assim, dubladores do Rio. Manolo Rey, a voz do Peter Parker no Homem-Aranha. Já fez o Sonic também, né? Fez o Sonic numa animação, foi bem antigo. Sonic X e também no Sonic Boom também fez. Sonic Boom. Se me lembro bem, fez no Sonic Boom também. Sonic Boom. E assim, também a gente pode citar o Felipe Maia, né, que ele faz, por exemplo, quem assiste a série Supernatural, né, assim, eu assisto dublada, ele faz a voz do Sam. Sarah, eu tinha uma namorada. E ela morreu. E a minha mãe morreu também. É divertido, não é? Não. Qual é? Parece o dia da independência. Guilherme Briggs, a gente não pode esquecer dele. Guilherme Briggs, Buzz Lightyear, o mito da dublagem. Cosmo. Ou será que não? Ao infinito e além! Buzz Lightyear, Cosmo também tem, ele faz... Faz o ele das meninas superpoderosas também. Gente, como é que chama? Eu esqueci o nome daquele personagem assim, que ele é cabelo preto assim, todo jogado pra trás. Freakazoid. Livro de ética do super-herói. Que super-herói que eu sou. Só rindo. Ele fez o Freakazoid. Freakazoid, inclusive, é uma animação lá dos anos 80, né? 90. Não, mentira, aqui, nos anos 80, 90, ele começou a dublar em 91, então foi uma animação do final dos anos 90. O Simba. Não, que o Guilherme Briggs ele faz o Simba também atualmente, naquela animação da Disney Junior, que tá a Guarda do Leão. Antes era o Garcia Júnior, que é de São Paulo, né? O Garcia Júnior. Eu acho que sim. Ele é de São Paulo, Garcia Júnior. Pra quem não sabe, Garcia Júnior, He-Man. Pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força! O Garcia Júnior é outro ícone do dublagem. Exatamente. Né, assim, a gente também tem... Aí o Garcia Júnior fez o Simba nos 2 filmes, o Rei Leão 1 e 2, e o Guilherme Briggs agora na série nova aí. Sim, deixa eu ver, o Guilherme Briggs, né, desculpa que deu uma bolada, o Guilherme Briggs, ele faz assim, o Optimus Prime no Transformers. O meu nome é Optimus Prime.
Somos organismos robóticos autônomos do planeta Cybertron. O Guilherme Briggs, ele fez vários personagens conhecidos. Muitos. A gente vê então, né, o quanto o Guilherme Briggs ele é influente na área, né? Porque assim, já de cara as pessoas já citam ele assim como nós. Exatamente. Né? E também assim, o Manolo Rey, além do Homem-Aranha, ele fez o Agumon no Digimon. O Agumon em Digimon. Eu não sei a resposta, mas posso dizer uma coisa. Eu não chegaria onde cheguei sem as experiências que tive. Ele fez também ele faz o Gaguinho nos Looney Tunes. Isso é tudo pessoal. Entre vários outros personagens, né? Hoje ele é diretor de dublagem, tradutor. Também. Né? Porque assim, a dublagem ela não é só a dublagem, ela tem várias ramificações da profissão. Tem uma coisa interessante de falar também, que muitos diretores de dublagem são também dubladores. Sim, né? não, por exemplo, o Carlos Campanile, o Manolo Rey. O Wendell Bezerra, né? O Wendell Bezerra, o Wellington Lima, que quem não sabe, o Wellington Lima faz o Majin Buu no Dragon Ball. Ele faz o Majin Buu, ele fez os Zabuza também no Naruto. Então, você passou os clones e apontou pro meu corpo. Que esperto. Mas não o suficiente. Né, fez vários outros personagens e, assim, ele também fez vários atores. Eu não vou conseguir citar eles agora, né, porque eu não tô muito lembrado. Mas voltando à história da dublagem, ou seja, quer dizer, de como ela começou, nos anos 50, aqui no Brasil, as séries animadas e filmes que passavam na TV passavam legendados, os que não eram nacionais, né? Mas em 1962... Complica a vida, né? Complica a vida de crianças ou de assim, porque se a gente for pensar, ou em de 1950... quem fosse cego, né? Em 1950, era uma época, assim, que o Brasil tava passando por uma instabilidade econômica, a gente pode falar. Né? Então, assim, muita gente não tinha condição de, né, assim, ainda não lia nem escrevia, era muita gente, assim, que não tinha a escolaridade necessária pra conseguir acompanhar a legenda, né? Então, assim, era complicado a pessoa ir lá e ver a versão legendada. Exatamente. Aí, em 1962, o então presidente, Jânio Quadros, ele fez um decreto que aprovava de que todas as séries, filmes, tudo que passasse na TV que não era nacional, tinha que ganhar uma dublagem a partir daí. Grande Jânio Quadros! Grande Jânio Quadros! E foi a partir daí que muitos estúdios de dublagem começaram a surgir. Sim, foi aí que, assim, que a dublagem ganhou impulso, né? Porque, assim, antes era aquele mercado, assim, que ninguém, assim, grosseiramente falando, ninguém se importava. Né? Porque, assim, não era aquele negócio que, meu Deus, a gente precisa disso, as pessoas tinham aquela ciência, né, de que a dublagem, ela ia ajudar. Né, era simplesmente um mercado que era quase que como é que aquele termo indie, né? Que assim, que quem não sabe o que é o termo indie é quando alguma coisa ela é algo independente, um mercado independente, que ainda tá crescendo, precisa de impulso para crescer. Né? Aí depois que veio, quando eles viram a necessidade, foi aí que ela tomou esse impulso do mercado e conseguiu seu lugar no audiovisual. E hoje temos vários estúdios de dublagem aí, né? Vamos começar com os de São Paulo, né? Sim. Temos, por exemplo, a Unidub, que já citamos aqui, né? Que é o do Wendell Bezerra. Que é do Wendell Bezerra, né? Temos a TV Group também, temos a Vox Mundi também. E gostaríamos de deixar aí uma homenagem à Alamo, que infelizmente fechou, não tá mais entre nós, mas a Alamo... Descanse em paz, Alamo. Descanse em paz, a Alamo, onde foi feito Dragon Ball Z. Dragon Ball Z foi Não, Dragon Ball não só o Z, todo o Dragon Ball foi dublado na Alamo. Desde o clássico, o GT, o Z, todo foi dublado na Alamo. Só o Super de agora que não foi feito lá. Porque assim, a Alamo começou no final dos anos 80. Exatamente. Assim, e o Dragon Ball clássico ele começou em 90 e por volta de 92, 93. Né? Aí por isso que eles viram, né, que era um estúdio recém-inaugurado na época. Falaram assim, vamos aproveitar um estúdio novo pra dublar Dragon Ball nele. E por isso foi aí, inclusive, né, que a gente já mencionou aqui, o Carlos Campanile, que é o dublador do Freeza, ele também ensinou na Alamo. O cara é um mito. O cara, tipo assim, o cara fez parte da Herbert Richards, da Alamo e de vários outros estúdios. Exatamente. Né? Hoje ele é diretor de dublagem, né, tradutor eu não tenho certeza, mas é diretor de dublagem. O cara tem... Eu descobri que ele tem 60 anos de dublagem, velho. 60 anos? 60 anos de dublagem. Caramba. Ele começou lá com uns 10, 12 anos, hoje ele tem 70 e tantos anos de idade. Que isso, velho. O cara é experiente. O cara é experiente mesmo, velho. Assim, mas voltando aqui, né, pros estúdios... Fica aí a nossa homenagem à Alamo. A nossa homenagem à Alamo, né, porque foi muito importante pra dublagem. Muito. Exatamente. Inclusive, vários dubladores, assim, além do Carlos Campanile, eles estão... O Manolo Rey hoje dá aula. O Manolo Rey dá aula? Ele tá dando aula, o Manolo Rey hoje dá aula, o Wendell dá aula, assim, inclusive...
O dublador do... É que quem acompanha Dragon Ball Super, né, que ouve a voz do Champa, eu não lembro também o nome do dublador dele agora, mas o que acontece? O dublador do Champa fez curso com o Wendell. Né, entre outros dubladores também. Se não me engano, a dubladora da Videl também fez um curso bem rápido com o Wendell. Né, o Wagner Fagundes, que dubla o Gohan no Dragon Ball. Então assim, o Wendell, ele é um veterano da dublagem do Dragon Ball, né? Porque afinal, ele é a voz do protagonista. Do Goku, no caso. Né, e ele assim... E fez o Goku Black também. Ele fez o Goku Black, né, agora no Dragon Ball Super. Chegou a hora. E eu posso garantir a você que hoje será o seu último dia na Terra. Pequeno Saiyajin. E ele e o Alfredo Rolo, né, que faz o Vegeta. O Vegeta. E fez o Brock também em Pokémon. Brock em Pokémon. Exatamente. Eles começaram praticamente juntos na dublagem. Né? Inclusive, é muito interessante porque o Alfredo Rolo, né, o dublador do Vegeta, ele é dublador e psicólogo. Ele é psicólogo. Ele faz, se não me engengano, ele faz a psicanálise. Né, assim, e é muito interessante assim, porque eu fico imaginando se ele, assim, eventualmente, por até, às vezes até a demanda de algum paciente dele, ele meio que entra no corpo do Vegeta na hora de fazer a psicanálise, pra pessoa até se sentir mais confortável com o personagem que ela conhece. Ele falou que ele faz isso de vez em quando com quem reconhece a voz dele, né? Sim. Tipo, o cara fala, tu é o Vegeta e tal, mas sem sair do foco ali, porque ali é um trabalho de psicanálise e o Alfredo dublador nos estúdios, mas parece que às vezes ele sai assim. E também eu já fui no evento de anime em que o Alfredo Rolo foi também, e o Wendell Bezerra foi no dia seguinte. E ele fez uma brincadeira lá com a voz do Vegeta, com ele sacaneando o Seiya. Agora vamos falar sobre os dubladores que costumam variar muito as suas vozes em algumas dublagens que fazem. Um caso aqui a gente já citou, né? O Guilherme Briggs, né? Que faz Cosmo, Buzz Lightyear. Ele faz uma pancada de personagem. E uma outra que ele faz também, que a galera vai saber, né? É o Mickey Mouse atualmente, velho. Ele faz o Mickey, pô. O mesmo cara que faz o Mickey fez o Buzz Lightyear, cara, olha ele isso, faz mano. o Mickey, meu amigo. Exatamente. O Mickey. Então, exatamente. assim, é uma coisa impressionante. A gente vê um cara assim que ele tem uma flexibilidade vocal tão grande, porque assim, cara, eu vejo ele participando de... Inclusive, lembrei de um ator que ele dubla, Dwayne Johnson. É o Dwayne Johnson, Ele dubla o Dwayne Johnson. Se você vê, por exemplo, qualquer filme do Dwayne Johnson... Dwayne Johnson, que é o The Rock no WWE, né? Sim, ele também sabe aquele filme Agente 86? Tem a versão que é a clássica lá dos anos 80 e tem a versão que é atual de 2008. Né? Ele dublou e o Dwayne Johnson faz participação nesse filme. E ele dublou o Dwayne Johnson. Ele também já fez dublagem do Owen Wilson também, não foi? Owen Wilson? Acho que ele fez do Owen Wilson. Ele fez sim. Naquele filme... Meu nome é Taylor, Drillbert Taylor. Tô ligado, esse filme. Eu não assisti esse filme, mas eu sei do nome desse filme e sei que foi eu vi as cenas da participação dele, porque assim, nas minhas pesquisas assim, sobre dublagem, eu via, assim, o Guilherme Briggs, eu vi a participação dele nesse filme. Né? Pois é, cara, eu acho interessante essa, como é que fala? Esse carinho que a dublagem recebeu, que você encontra das cenas só da dublagem especificamente do filme, assim, você vai pesquisar, por exemplo, o tal dublador. Aí, em vez de ter o filme todo, tem assim, separada a cena no YouTube da cena da dublagem que aparece, entendeu? Eu acho isso muito interessante. Outro que o Guilherme Briggs faz também é o Superman, né? Que é a voz dele natural, né? A gente não pode deixar de citar aqui. Ele... que acontece? Ele tem... Uma coisa que eu gosto muito dele é quando ele, sabe, ele incorpora. Tipo assim, né? Que, por exemplo, ele não tem aquela aquela flexibilidade vocal, que é aquela flexibilidade meio... Como é que eu vou falar? Eu não tenho uma forma certa de expressar isso, mas ele tem a flexibilidade, aquela flexibilidade que você vê que há empenho. Sabe, você vê, por exemplo, ele realmente interpretando o ator, pegando assim a emoção do ator. E isso é algo que eu respeito muito ele. E qualquer voz que ele faz, né, ele consegue interpretar bem, né? Não, maravilhosamente. Exatamente. Muito bem. E tem uma dubladora também, outra dubladora, né? Que, já que eu tô falando de um dublador antes, né? O Briggs, né? Mas agora uma dubladora, que é a Úrsula Bezerra, que também muda. Naruto. Muda muito de voz. Ela faz o Naruto. Ela faz o Goku pequeno, ela também fez. Sim, como é que chama? O Doc também. Eu não lembro aquele personagem do Way Arnold, o Jeremy, não lembro como é que chama aquele personagem do Way Arnold. Também teve o Chuck, né, dos Rugrats, e os Rugrats crescidinhos, né?
Teve o Goku pequeno também, né? Enfim, ela já fez muitas dublagens aí. E uma coisa interessante... Ela é boa, viu? Ela é boa. Ela é muito... Eu já vi, por exemplo, tipo assim, os bastidores da dublando. Cara, ela tem uma interpretação que é fora do comum. Por exemplo, o Naruto, ela vai dublar o Naruto. Assim, o Naruto porque o Naruto ele é um cara que fala com raiva. Tipo assim, vamos! Ela sabe fazer essa interpretação. Exatamente. E é por isso que eu adoro a dublagem dela, porque tem... Assim, eu, por exemplo, até hoje eu vou ver alguns episódios de Naruto, eu vejo dublado. Por quê? Porque eu gosto da dublagem dela. Eu também. E uma outra coisa muito interessante sobre ela é que ela faz muitos meninos ela faz muitas vozes de meninos. Faz mais de menino do que de menina. Isso é bem comum. Isso é bem comum na dublagem. Por isso, assim, eu acho bem interessante eles pegarem mulheres pra fazer voz de homem, assim, né? Essa inclusão. Exatamente. É porque, como muitas vezes as mulheres têm vozes que encaixam em personagens infantis, né? Em personagens crianças, né? Eles colocam as mulheres pra fazer, né? O que dá muito certo muitas vezes, né? Sim, dá, porque assim, elas dão uma, como é que fala? Aquela engrossada assim na garganta e atinge aquela voz. E quando não colocam mulheres, colocam crianças mesmo pra fazer. Flexibilidade vocal. É aí que entra. A flexibilidade vocal é por isso que o dublador, ele é o voice actor. Aí que entra essa questão assim da pessoa trabalhar a voz dela constantemente, porque os dubladores, eles estão constantemente trabalhando a voz, exercitando, muitos fazem assim, fone e tal. Por quê? Porque tem essa necessidade da voz ser bem trabalhada, né? Porque o cara ele tem que saber, ele é quase um cantor, por exemplo, né? Assim, porque ele faz os mesmos exercícios vocais de um cantor pra poder ter assim, né, essa maleabilidade. Porque senão a dublagem não sai boa. E também tem dubladores que são cantores também, né? Sim, são. Tem a Gabi Milani, tem a Cidália Castro, tem o Daniel Garcia que se pá, alguns de vocês vão conhecer, que é drag queen, que faz a Glória Groove também, né? Você sabe quem que é, né? Eu tô rindo, mas eu não sei. Você não sabe. Ouve a música dela depois e tal. Eu vou ouvir. É a Glória Groove. Agora vamos rebater algumas críticas de dublagem aqui. Muitas, inclusive. Essa parte é pra você, hater de dublagem. Cara, beleza, você não gosta de dublagem por causa que substitui o áudio original e tal, mas assim, se você tá vendo legendado e não é expert em inglês, cara, você tá perdendo a atuação do ator enquanto ele tá falando. Você tá lendo ali só a legenda e a imagem do ator atuando você tá perdendo. Ou seja, você tá perdendo mais vendo legendado do que dublado nesse caso. Sim, inclusive o próprio Wendell já falou que assim, tem uma pesquisa, isso foi feito, assim, isso foi comprovado por pesquisa. Quando a pessoa vê um filme, principalmente em 3D, quando ela vai ler as legendas do filme, não, o filme no caso assim que tá em inglês e tal, ela perde 30% da experiência total do filme, por ter que focar nas legendas pra entender o filme. Nas legendas. Ou seja, se ela visse o filme dublado, ela ia ter essa experiência para 90% ou até mais. Sim. Né? Então, assim, eu acho que a pessoa tem que parar com essa resistência e se abrir para essas novas experiências, né? Auditivas, porque assim, se a dublagem for boa, ela não vai ter tanta perda de qualidade. Olha, talvez, inclusive, eu, por exemplo, eu vi a série Supernatural do começo ao fim. Você viu dublado, né? Dublado. E por quê? Porque eu acho que os dubladores, que no caso são Felipe Maia, Reginaldo Primo e Clécio Souto e por aí vai, eles conseguiram tornar a voz deles na série melhor do que a própria voz original. E isso é uma coisa assim muito interessante, que eu acho assim. Pois é, cara, eu vi que a entonação deles ficou mais viva, né, mais fiel à emoção do ator na hora do que a voz original do ator. E isso é uma coisa muito legal de se ver na dublagem. Legal. Você vê como é que a dublagem no Brasil é boa, né? É uma das melhores do mundo aí. Uma das, se não a melhor. Se não a melhor. Já ouvi gente falando que um dos motivos do qual ele não gosta de dublagem também é que repete muitas vozes dos dubladores, repetem muitos dubladores, né? Mas é uma coisa mas assim, tipo, cara, se o dublador tá em vários filmes e séries, é porque ele tá se destacando. Sim, tipo, pois é. Não, e também tem a questão, né, tipo assim, que muitas vezes, né, isso às vezes é um fato até um tanto quanto infeliz, né, assim, pra muitos fãs, que assim, às vezes o dublador ele não tem a disponibilidade, porque assim, às vezes ele foi chamado pra fazer um outro trabalho e ele não tem a disponibilidade de comparecer naquele filme. Né, isso acaba assim, isso é uma coisa um pouco chateante. Mas é uma coisa assim que quem vai assistir dublado tem que aceitar. Tem que aceitar, é uma coisa. E tipo, voltando lá ao assunto das vozes se repetirem, tipo, isso é que nem os atores de novela e filme. Tipo, se o cara se destaca, você vai passar a ver ele mais vezes em outros filmes. A mesma coisa com os dubladores. Pois é. E se você tá achando que o mercado de dublagem está com poucas vozes,
sugira para outras pessoas que comecem a tentar fazer uma carreira na dublagem. Ingressar nesse mercado. Ingressar nesse mercado, que comecem a buscar um curso de dublagem ou um curso de teatro, que dê um registro de ator se for maior de 18 anos, né? Sim. Porque vai que você tem um amigo aí que porque, queira assim, se tornar dublador. Inclusive, muitos dubladores até falam isso assim, que muitos dos talentos que estão no teatro, eles muitas vezes migram pra dublagem. Pra dublagem, justamente por essa capacidade de interpretação. Exatamente. Né? E uma coisa assim, um adendo que eu preciso dar é a questão assim, da interação maior que a internet criou, né, entre os dubladores e os fãs de dublagem. Né? Porque assim, o próprio Wendell, ele tem um canal atualmente com mais de 1 milhão de inscritos. Tem né? o Charles Emmanuel também que tem. Sim, ele tem. Aí, tipo assim, o Wendell... Manolo Rey também tem. Manolo Rey, que no caso é o Manolo Rey mais o Felipe Maia, que é quem dubla o nome do canal. É quem dubla. Aí o que acontece? Aí o Wendell Bezerra, ele muitas vezes assim nos vídeos fala assim, então aqui vai ser essa dublagem, vocês podem colocar aí nos comentários, por favor, se vocês têm sugestões, né, de quem vai dublar o quê, né, assim, podem, coloquem aí quem vocês acham que cabe melhor em tal papel, porque é importante, né, eles receberem esse feedback, né, é importante essa interação, por quê? Porque quando o fã sugere, é aquela dublagem que o fã mesmo quer, né? Aquela dublagem assim que... Porque assim, beleza, quando vai dublar assim, não, o cara, ou vai lá o diretor de dublagem, vai lá e seleciona as vozes, eles vão meio que assim, vão colocar essas vozes e ver se os fãs aceitam. Quando é o próprio fã que sugere, já tem essa segurança de que vai ser uma dublagem aceita, né, pela comunidade. Pela comunidade e pelo cliente também, né, que tá sugerindo a dublagem pro produto deles, né? Inclusive até uma crítica em relação à dublagem, por exemplo, principalmente em relação a Dragon Ball. O que acontece? Que a dublagem, né, quando eles vão fazer uma nova seleção de elenco de dublagem para um novo quadro assim, do anime, o que eles têm que fazer? Eles têm que selecionar a voz, mesmo que seja sugerido por um fã, fazer o teste com esse dublador, mandar lá pra Toei, lá no Japão, aí a Toei manda de volta o resultado pra ver se a voz foi aprovada ou não. Assim, claro que tem que ter toda essa questão profissional, né, pra gente ter a segurança, exatamente, a gente ter a garantia profissional do trabalho. Boa, sim. Mas eu acho assim que essa burocracia, ela muitas vezes acaba sendo um obstáculo pro que o fã quer ouvir, entendeu? Porque muitas vezes o fã já decidiu que é aquela voz que ele quer ouvir e aí a Toei, né, vai lá e não aceita. Aí acaba, né, que, por exemplo, o Jiren, né, que é o novo vilão aí do Dragon Ball, né, no caso do Torneio do Poder. Muita gente estava sugerindo que fosse o Reginaldo Primo, que faz a voz do Din, né, que é uma voz mais grave, assim, mais forte, que combina perfeitamente com ele. Aí foi lá e escolheram outra voz. Mesmo muitos fãs... Qual é o nome do dublador, desse dublador que escolheram mesmo? Eu não lembro muito bem. Eu só sei que, assim, é uma voz... Não é uma voz ruim. Tipo assim, eu não quero desmerecer o trabalho do cara de forma alguma. Só que só não combinou. A gente não tá desmerecendo o trabalho desse dublador, mas... de forma alguma, assim, ele pode... tem muitos outros personagens que eu tenho certeza que ele fez um ótimo papel. Não combinou. Sim. Eu, pra ser sincero, ainda não vi essa dublagem do Jiren, mas... Tipo assim, na verdade, ela não foi realizada ainda. Tem esse detalhe. Ok. Ela não foi realizada ainda, assim. Não, eu sei que ela não foi feita, mas a dublagem conseguiu ver. Sim, pois é, eu consegui ouvir a voz dele e tal. Eu não achei que combinou. Mas é aquele negócio, sem desmerecer o trabalho desse dublador, que eu tenho certeza que vários outros personagens que ele faz ficaram com a voz boa, já que escolheram ele deve ser competente no que ele faz. Né? Só esse trabalho especificamente que eu acho que podia ser do Reginaldo Primo. Fora isso, eu não tenho mais nenhuma crítica em relação a ele. E a dublagem, hoje ela se tornou algo tão forte no audiovisual, né, nesse mercado que a gente tem, que os fãs começaram a fazer as próprias versões deles. Assim, de montagem, seja de vídeo, seja de áudio. Começaram a fazer fan-dublagens. Sim, pois é, assim, porque muitos deles investem em equipamentos assim pra poder fazer, assim, tornar a dublagem aquilo que é a visão deles, a imagem deles. Né? O famoso tornar daquilo a sua própria imagem. Né? Isso é muito interessante. Né? E a gente também tem, assim, por exemplo, o YouTube BR, né? Que isso foi, assim, quando começaram essas montagens, né, da pessoa e modelando o vídeo da forma que ela achava que era mais engraçado, né, ou mais interessante, e disso foi evoluindo as famosas fan-made, né, as dublagens fan-made. Né, e a gente também tem várias paródias, como por exemplo, a paródia do Darth Vader, que quero meu headphone, por exemplo. O negócio é o seguinte, eu quero meu headphone, hein? E o meu headphone? Não é fone de ouvido, é headphone. Mas enfim, pra essas pessoas que ficam criticando a dublagem, cara, essas críticas que a gente citou aqui não tem muito nexo, tipo, acho que é só você pesquisar um pouco mais que você vai ver
que são trabalhos de muito mais qualidade do que vocês pensam. E essa é essa mensagem que a gente queria deixar aqui pra vocês. Enfim, o que a gente quer dizer é que a dublagem é um campo, assim, rico. Ele é rico não só, eu não tô querendo só me referir à questão financeira, mas também, principalmente a questão da riqueza de informação, né? O quanto ele tem a adicionar ao audiovisual, aos filmes que a gente vê, a nossa experiência quando a gente vê um filme assim, porque é uma coisa que muitas pessoas não sabem, é que assim, o filme, 50% da sua experiência é auditiva. Né? Assim, o que você está ouvindo vai influenciar no que você vai sentir em relação a ele. Né? Assim, os efeitos sonoros, né, também, eles são uma grande influência. A voz do ator, né, quando ele tá lá pra, assim, se ele tá mais com raiva, igual eu falei no início do vídeo, né, se ele tá, a expressão dele vai definir o clímax da situação, né, se vai definir qual vai ser a decisão dele, então por isso que a dublagem é tão importante. Então, no mais é isso, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, se gostou, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, colocar aí nos comentários quais dubladores vocês gostam, quais vocês acham que podem melhorar, porque é importante, né, a gente ver esses dois lados da moeda. A gente saber o que vocês acharam do nosso vídeo. E divulguem o vídeo, compartilhem nas redes sociais, né, pra atingir as pessoas e elas verem o quanto a dublagem é importante, né, e no mais é isso, muito obrigado de novo. Aquele grande abraço. É isso aí, gente. Valeu. E repetindo aqui, por favor, coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam do nosso vídeo aí. É isso, sugiram aí. Valeu. Sugiram aí. Valeu.